Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Estou gravando esse vídeo aqui para corrigir uma coisa que eu falei nessa aula aqui, ó. Essa aula de migração de release, parte 1. Beleza? A aula toda está correta. Eu vou apenas corrigir um ponto aqui que eu falei errado, tá? Que é a questão do arquivo X2 único, tá? Então tem uma parte aqui que eu mostro. Então o que eu ensino nessa aula? Você rodar a checagem de duplicidades nos dicionários, tá? E aí eu falo sobre o arquivo X2 único que está dentro da pasta systemload, tá? Só que tem um erro aqui no meu vídeo, e esse vídeo agora é para explicar somente esse erro aqui, né? O que tem que mudar quando você fizer essa etapa, tá bom? E aí, se vocês verem a necessidade de regravar essa aula, deixa aqui nos comentários que aí, se for o caso, eu regravo a aula inteira, tá? Mas é um pequeno detalhe. O que acontece? Eu vou subir aqui o meu sistema antigo, então vou entrar aqui, vou subir a minha release 2310. Então vou subir aqui o license. O license demora um pouquinho para carregar. A outra coisa que é importante dizer sobre o license, ele só funciona se você tiver acesso à internet, tá? Porque quando você sobe o license, ele faz uma comunicação com o portal da TOTS para verificar essa sua licença aqui. Então, se você não tiver com a sua conexão de internet ligada, o license não sobe, tá? Inclusive na release, nas novas versões do sistema, o sistema quando ele está atualizado, é obrigatório que você suba primeiro o license, depois você suba o DBAccess. O DBAccess também não vai funcionar se o license não estiver de pé, tá? Então agora eu vou subir o DBAccess. Vou subir aqui o Proteus Server. Enquanto está subindo aqui o Proteus Server, qual que é a mudança em relação ao que eu ensinei na aula lá? O que eu falo na aula? Você vem na pasta Proteus Data e aí você vai verificar na pasta systemload que tem o arquivo aqui x2 unique. E aí nesse arquivo eu faço o teste para verificar, para checar as duplicidades. Só que está errado, tá? Esse não é no arquivo que você já tem com o sistema funcionando. Tem que ser com o arquivo da release nova. Então, o que você tem que fazer? Aqui na pasta Proteus Data, você cria uma nova pasta. Vou criar uma nova pasta aqui, ó, vou chamar de Upgrade. E aí, dentro dessa pasta Upgrade, eu vou jogar o arquivo x2 único da nova versão da release 2410. Então, vou entrar aqui na pasta de migração, né? Eu tenho aqui o arquivo x2 único. Cadê? Aqui, ó, dicionário completo. Deixa eu extrair isso aqui de novo. Ó, então eu vou pegar o arquivo x2 único aqui, ó. Vou copiar ele e vou jogar na pasta nova que eu criei ali no Proteus Data chamada Upgrade. Ó, vou jogar ele aqui. E agora eu vou rodar o check dupli. Então vou subir aqui o Proteus. Vou entrar no configurador. E agora sim eu vou rodar a rotina. Então eu vou vir aqui em ambiente, check dupli.
Vocês vão aprender nessa aula justamente a criar essa rotina, colocar lá no menu e tudo mais. Mas aí aqui, ó, quando eu executo a rotina lá, o arquivo que eu tenho que olhar, o X2 Unique, ele tem que ser o novo, tá? Não pode ser o que eu já uso. Então eu vou aqui na pasta Upgrade e ele tem que ser... ele vai carregar aqui todas as tabelas, ó. Então, nessa aula que vocês vão assistir, eu faço essa checagem de duplicidade dos registros. Só que eu faço com o arquivo X2 Unique que está dentro da pasta System Load. Não é, tá? Tem que ser com um arquivo novo. Então, vocês criam uma nova pasta e jogam o arquivo. Eu chamei a pasta nova de Upgrade, mas você pode dar o nome que você quiser. E aí você joga o arquivo X2 único, o novo, tá? O da Release 2410 para fazer a checagem de duplicidade, tá? Aqui ele vai fazer a checagem de duplicidade, beleza? E como que eu descobri isso, né? Na verdade, eu já fiz várias migrações de release, só que o que aconteceu? Quando eu fui fazer a migração de release do meu ambiente de homologação, no ambiente de trabalho mesmo, ó, aqui ó, ele deu que não localizou nada duplicado. Mas na hora que eu fui fazer a migração de release do meu ambiente de homologação, deu que tinha duplicidade na minha X5 e X6 e que eu tenho que corrigir antes de fazer a migração. Só que eu já tinha rodado a checagem de duplicidade no meu ambiente de homologação e não tinha dado nada. E por que não deu nada? Porque eu fiz errado. Eu fiz olhando para o X2 único que estava dentro da pasta System Load e não com o X2 único da Release 2410, que era o correto. Se eu tivesse feito, ele teria pego a duplicidade, como pegou. Vou mostrar para vocês aqui rapidamente. Então, vou acessar aqui o meu Smart Client. Aqui eu não vou ter aqui o Smart Client aqui, o da produção, né? No caso, aí eu testei no da produção. Então, eu vou mostrar para vocês aqui que deu, usando o X2 Unique da 2410, aí sim ele mostrou os problemas que eu vou ter. E aí eu vou ter que corrigir, né? Vou ter que deletar as chaves duplicadas antes de fazer a migração de release, né? A migração de release criticou justamente essas chaves duplicadas. Então eu vou entrar aqui no configurador. Esse aqui é meu ambiente de produção mesmo, da empresa onde eu trabalho. E aí o que eu fiz? Nesse aqui eu criei a pasta, joguei o arquivo X2 único da Release 2410. E agora eu vou rodar aqui, ó, o check dupli. Ou seja, né? Por que eu tô falando tudo isso? Porque eu rodei o check duplo e mandei para TOTS lá. Eu rodei o check duplo e não deu divergência. Só que como eu fiz olhando para o X2 único que já estava na pasta System Load, ele não pegou a divergência. Só que quando eu faço com o arquivo novo, então, de novo, eu criei uma pasta chamada Upgrade dentro da minha estrutura aqui no Proteus Data do ambiente de produção e joguei o X2 único da Release 2410. Quando eu rodo a checagem de duplicidade com esse arquivo, ó, ele vai mostrar que tem divergência na X6 e na X5, que foi justamente o erro que apareceu quando eu tentei rodar o PDDistR no meu ambiente de homologação. Ó, então aqui ele já mostrou ó, os problemas que eu tenho na X5, ó. Então ele vai mostrar, tá vendo? Ó? Eu tenho duas chaves 24VP, 60-103, ó, tá duplicado, 60-104. Então o que eu preciso fazer agora? Eu vou ter que entrar via PSDU e vou ter que ir deletando. Ó, toda a chave que está duplicada aqui, ó, eu vou ter que ir deletando. Então eu vou ficar com esse cara aberto, vou abrir o sistema na PSDU lá na minha homologação e vou ir deletando esses registros. E vou deletar na produção também. Eu vou ter que deletar na produção também, tá? Porque quando eu fizer o teste, como fiz aqui agora, vai dar um monte de chave duplicada. E na X6 a mesma coisa, ó. Então tem dois MVC CGC port, dois. Ó, esse get da DL, ó,
Tem vários duplicados, ó, não é nem duplicado, né, tá? Setuplicado isso aqui. Então todas essas chaves aqui eu vou ter que deletar, tem que ficar uma só, beleza? Para eu conseguir fazer a migração de release, tá? Então vocês vão assistir essa aula que vai vir agora, mas já se atentem que quando eu falar ali para jogar o arquivo X2 único e testar, vocês têm que pegar o arquivo que vocês vão baixar no pacote ali que tem a virada de versão e já vão testar com o X2 único novo, tudo bem? Espero que vocês gostem da aula, um forte abraço. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, vou gravar uma aula agora para vocês, na verdade uma sequência de pelo menos 3 aulas falando sobre migração de release da release atual do Proteus 12.1.23.10 para a release 12.1.24.10. Esse tipo de trabalho ele faz parte no escopo ali do analista Proteus da manutenção e disponibilidade do sistema. A TOTUS lança, a cada ano a TOTUS lança uma nova versão do sistema, tá? Uma nova release do sistema Proteus, e essa release tem mais ou menos, tá? Geralmente para mais, 1 ano e 6 meses de validade. Então, o que ela faz? Ela faz o lançamento de uma nova release, geralmente em outubro, tá? Por isso que o nome 23.10 e 24.10, o 10 é relacionado ao mês que foi lançada a release, então é outubro, e 23 e 24 são os anos em que foram lançadas. Então agora em outubro do ano passado, a TOTUS lançou a release 24.10 e em outubro do ano retrasado ela lançou a 23.10. Qual que é a validade então de uma release? Ela, obviamente que alguns clientes pilotos conseguem instalar essa release um pouco antes, tá? Mas a partir do lançamento da release, você tem o ano inteiro, o próximo ano inteiro para usar essa release e depois 6 meses do ano seguinte. Então a release lançada em 23.10, ela está válida até junho desse ano, tá? Então o ano inteiro de 2024 e válida até junho desse ano. E aí depois os analistas, eles têm que fazer a migração de release para a nova release. O que acontece se não fizer a migração? Aí são 2 cenários. O primeiro é onde você se arrisca e não atualiza, só que todos os pacotes que são lançados após esse período, você não consegue os pacotes de atualização. Então vamos lá, ter uma atualização de módulo ou uma atualização de alguma lei específica ou alguma regra que entrou fiscal. Então a TOTUS sempre lança os pacotes de atualização do sistema. Se você está com a release vencida e você não pagou aquela garantia estendida, que o valor é bem caro, tá? A meu ver, não compensa. Você não consegue aplicar os pacotes lançados após o fim de junho, na release que está vencida. Então, é um serviço de extrema importância do analista Proteus, essa migração de versão, tá? Lembrando que esse vídeo é um vídeo educacional, então estou mostrando aqui no ambiente da onde eu faço as aulas. Quando a gente vai para um ambiente de empresa, tudo é mais, como é que eu posso dizer? A gente sai do micro e vai para o macro. Então você tem base de dados maiores, você tem regras de compliance da empresa, você tem janelas específicas quando você vai conseguir fazer isso, porque tem que estar com o ambiente em modo exclusivo. Eu vou mostrar para vocês aqui um e-mail que a gente recebe, como eu uso o ambiente na nuvem. Então vou mostrar para vocês aqui que eu tenho que abrir um chamado. Então eles passam ali algumas coisas que a gente tem que ver antes de começar a fazer a migração, então vou mostrar para vocês também. Mas lembrando que esse é um vídeo educacional, para educar os novos entrantes na área de analista Proteus e desenvolvedor de software, tá? Então o que eu vou mostrar aqui é basicamente os passos que deverão ser feitos num ambiente on-premise. Então eu estou com o banco de dados na máquina, eu estou com as pastas do Proteus na máquina, depois eu vou mostrar, vou ver se eu consigo mostrar, não é certeza, mas como eu faço essa migração de release em ambiente na nuvem, né, na nuvem da TOTUS, o T-Cloud. Então eu vou tentar no futuro gravar essa migração em T-Cloud, mas aqui eu vou mostrar uma migração on-premise num sistema operacional Windows
com o banco de dados SQL. Então, se você usa outro sistema operacional como Linux ou Mac e outros tipos de bancos de dados, aí vai fazer sentido você assistir essa aula, mas eu não vou conseguir te ajudar porque eu não tenho esses ambientes, eu não trabalho com essas máquinas e aí eu não vou conseguir gravar uma aula específica para esse sistema operacional e versão de bancos de dados diferentes, tá bom? Bom, então vamos começar. Eu vou começar aqui mostrando para vocês um script de passo a passo que eu criei, tá? Então a gente vai seguir esses passos. Eu vou tentar gravar isso em 3 aulas, então nessa primeira aula eu vou falar sobre as análises que a gente tem que fazer na release 2310 e já vamos fazer a parte de banco de dados. Na próxima aula a gente vai fazer a migração de release e depois na terceira aula a gente vai fazer algumas atualizações, tá bom? Bom, vamos lá. Para o passo zero aqui da migração, é obrigatório a gente entrar na página oficial da release 2410. Então, aqui, ó, eu vou jogar esse link. Todos os arquivos depois vai estar disponível para os membros baixarem, tá bom? Então, se você ainda não é membro do canal, considere virar membro para que você consiga fazer o download de tudo que eu vou usar aqui, tá? Lembrando que isso não é nenhuma tentativa de vender conteúdo, que esse conteúdo é da TOTUS, tá? Para você ter acesso a esses instaladores, você tem que ser analista registrado lá na TOTUS, mas é uma forma de vocês apoiarem o canal, né? Apoiarem a existência desse canal. Eu não ganho dinheiro com visualizações, então meu conteúdo é muito específico, então ele dá poucas views, então o YouTube me paga centavos por conta das views. Então quem mantém esse canal vivo são os membros. Eu acredito que eu sou o primeiro youtuber a gravar vídeo sobre migração de release da 2310 para 2410. Então, você se tornando membro do canal é uma forma de você incentivar que esse tipo de conteúdo, que é raro, tá? Que é muito específico e que realmente te capacita para arrumar um emprego na área. Então, a única forma que eu tenho é que vocês me ajudem com assinaturas com valores bem baixos, tá? Então, isso não vai causar nenhum impacto financeiro para você. Então, para você ter, a única coisa que eu faço é isso, é restringir o acesso às minhas pastas com os instaladores, com os arquivos, com tudo. Eu faço a restrição e aí somente os membros têm acesso, tá bom? E para ter acesso aos drives que eu vou compartilhar aqui, então é nível 2, a partir do nível 2 ali, então é apenas R$ 7,99, fazendo ali a sua assinatura mensal, você já tem acesso a todo o conteúdo, tá bom? Então esse é o apoio que eu peço, agradeço demais a audiência de todos vocês e continuem aí apoiando esse canal, beleza? Bom, esse link aqui eu vou disponibilizar tudo para vocês, os arquivos, o meu passo a passo, os links, tá? Que eu vou acessar aqui. Então, essa aqui é a página da release 2410 e o que é importante ver aqui, tá? E aí eu já estou falando no ambiente da empresa. Antes de fazer a migração da release, você tem que entender que agora na release 2410, o Smart Client local, aquele executável Smart Client.exe, ele não existe mais. Agora é no navegador. Então, o Smart Client roda no navegador em parceria, é o que a gente chama de Web App, e em parceria tem um executável que fica rodando na máquina chamado Web Agent, responsável por fazer a comunicação do seu navegador com os drives locais. Então, quando você vai salvar um relatório ali, por exemplo, você quer salvar em C:\temp. Então, essa comunicação do que está sendo rodado no seu navegador para que esse arquivo seja enviado para o seu diretório local, então, assim, para o navegador conhecer a sua máquina local, é um executável chamado Web Agent que fica rodando, tá? Então, você precisa entender o seguinte, você tem muita coisa, nós, né, que já estamos trabalhando na área, a gente vai ter um projeto de customizações. Então, o Proteus ele permite que você crie customizações, não no padrão do sistema, mas que você crie novas coisas que ainda não existem, novos relatórios, novas telas. De repente, você tem um processo específico ali na empresa, e aí para esse processo você fala, não, vamos controlar isso via sistema. Só que não tem dentro do Proteus o seu processo específico. Então, você cria telas, você cria tabelas, campos, botões, enfim. Você absorve aquele processo fora do sistema para dentro do sistema.
Então, o que você precisa saber? Quando você não tem mais o Smart Client local e agora esse Smart Client é web, muita coisa dentro da programação mudou. Então pode acontecer, no meu caso aconteceu lá na empresa, de eu abrir uma tela customizada e o menu não funcionar. Então a linguagem que foi usada para a criação daquele menu, quando você abre no Smart Client, é um menu lá de navegação em árvores, tem uns iconezinhos bonitinhos e tudo mais. Só que na hora que eu executei isso no navegador web, aparece uma mensagem assim, ó, este componente não é suportado pelo Smart Client HTML. O que acontece se você fizer uma migração sem olhar isso? Você pode parar a empresa, porque às vezes aquele menu é dentro de uma tela que todo mundo usa todo dia. Ou é uma tela da logística, ou é uma tela do compras, ou é uma tela de vendas. E aí ele não, aquele componente específico que foi usado para a criação do menu, no meu caso, ele não é suportado pelo Smart Client HTML. Então, como desenvolvedor, o que eu tive que fazer? Eu tive que abrir o código-fonte e trocar o componente usado para a formação do menu. Então, no Smart Client Web, esse menu que eu optei, ele já não era tão gráfico, tão bonito, ele era só os textos e tudo mais, porém, a rotina voltou a funcionar normalmente. Então, você precisa, num ambiente de empresa, antes de fazer a migração, você precisa entrar nessa página, ver tudo que vai mudar. Você precisa migrar primeiro um ambiente de homologação e testar tudo, tá? Porque provavelmente você vai ter que mexer em algum código que não estiver funcionando, enfim. É basicamente isso, tá? E outra coisa que é importante olhar aqui nessa página oficial é quais são os sistemas operacionais homologados, tá? Então, se a sua empresa tiver lá com o Windows Server 2012, muito antigo, não vai rodar. Então, você precisa olhar aqui nessa página quais são os sistemas operacionais e os bancos de dados. Então você precisa ver qual é a versão do banco de dados, se ela está na lista aqui dos bancos de dados homologados. Porque se não tiver e você tentar migrar, não vai funcionar. Então você precisa, de repente, aí fazer migração de SO primeiro, depois você precisa fazer migração de banco de dados para depois entrar aqui, beleza? Fazer a migração e depois de fazer a migração de um ambiente de homologação, você ainda vai ter que rodar o seu sistema com alguns usuários para ver se tudo está funcionando, tá? Então, basicamente é isso. Basicamente é só tudo isso, tá? Beleza. Aí, agora, olhando aqui o meu script, e lembrando também que aqui no curso a gente vai instalar usando o sistema operacional Windows, banco de dados SQL Server 2022, versão Developer, tá? Então, se você estiver acompanhando um curso de uma outra pessoa e você fez a instalação do Proteus no SQL Express, por exemplo, e aí você vem aqui assistir minha aula e tenta fazer a migração e não funciona, e aí começa a perguntar lá, deu esse erro, deu aquele erro, deu não sei o quê. Se você não está usando um ambiente igual o meu aqui, então eu estou aqui com o Windows 11, e agora eu vou instalar no SQL 2022 Developer. Se você tentou em outro tipo de ambiente, tá? E a minha máquina é velha, tá? Minha máquina é de 2000 e, sei lá, 2018, 2016, minha máquina é antiga. Se você tentar instalar com outra versão de sistema operacional ou com outro banco de dados, não tem como te dar suporte. Então, assim, não adianta você começar a mandar e-mail, mandar print de erro. Se na hora eu te perguntar, mas qual é a sua versão de banco de dados e for outra, aí vai ficar difícil, tá? Porque assim, é um processo crítico, pode dar erro por N motivos, uma vírgula, um ponto, uma instrução que você esqueceu de escrever ou escreveu errado no arquivo ini dos servers, já não vai funcionar, tá? Então é um processo crítico, tem que prestar muita atenção. Então é importante que vocês aprendam aqui, mas preste atenção em todos os passos, faça igual, tá? Para depois não pedir suporte por algo que você não seguiu, que está na aula, tá bom? Bom, já falei demais, então vamos lá. Então eu entrei aqui na página oficial da TOTS, agora eu vou mostrar para vocês um e-mail, então eu abro um chamado, esse chamado eu abri para fazer uma migração de release, tá, do meu ambiente de homologação, como eu disse para vocês é em T-Cloud. Eu vou tentar gravar a aula para vocês fazendo a migração de um ambiente em T-Cloud. Mas conforme eu for atualizando aqui, eu vou mostrar para vocês o que é diferente, tá bom?
Bom, então vamos lá. Aqui eles vão falar de toda a importância da migração, de tudo que você precisa estar atento. Então ele vai falar aqui ó, que já não vai mais existir o Smart Client, então agora isso vai ser via web. Eles vão falar aqui da questão de segurança, então agora o parâmetro do web service, então para quem tem API REST e o web service no Proteus que está com a chave de segurança desligada, já não é mais possível isso, então assim, a release nova já vem com essa chave igual a verdadeiro e você não consegue desligar. Se você desligar, o server não sobe. Aí eles vão falar aqui da segurança, ó, acabei de falar, né? Segurança REST SOAP. Aqui o parâmetro security em web services também vai ser obrigatório. Atualização do license, então eles não vão aceitar um license que esteja abaixo dessa versão. Então, assim, eu sou obrigado a atualizar o license? Depende. Se você estiver usando um license superior a essa versão, não vai ser necessário. Aqui eu vou fazer a atualização de tudo, tá? E aí, eles vão fazer aqui alguns requisitos que você tem que seguir. Então, aqui, ó, certificar que o dicionário de dados está em banco. Então, quem já está usando a 2310, que é o meu caso aqui, já está em banco o dicionário de dados. Você fala, ah, João, eu uso a release 12.1.33, que é bem... veja, já passou a 2210, já venceu. A gente está na 2310, que está para vencer agora em junho. E chegou a 2410. Se você ainda está numa releases anteriores a 2210, a gente está falando de TOTUS 12.1.33, TOTUS 12.1.27. Aí nessas versões pode ser que você não tenha ainda dicionário de dados em banco, tá? Ainda tem aqueles arquivos SX na pasta do Proteus, não está em banco. Então é obrigatório que esteja em banco. A gente vai ter que rodar essa rotina check duplique para ver se tem duplicidade de dicionários. Vai ter que rodar uma rotina também que olha as referências, tá? Então, dicionário de referência. Então, a gente vai ter que rodar essa rotina também. Então, isso a gente vai fazer na 2310 só para garantir que está tudo certinho, tá? E depois eles mandam lá as coisas que você tem que responder. Aí já é relacionado ao ambiente do tCloud, beleza? Bom, então vamos lá. Então, a gente vai adicionar no configurador a rotina check duplo, tá? Ela não está por padrão. Então, você vai acessar esse site aqui. Deixa esse navegador aqui. Agora a gente vai entrar nesse site aqui, que ele vai dar os passos de como a gente faz para adicionar essa rotina no configurador, beleza? Então aqui a gente ainda está na 2310. Então, deixa eu subir meu ambiente aqui. É importante que você suba nessa ordem, tá? Primeiro o license, depois o DB Access e depois o Proteus Server. Outra coisa que é importante falar aqui, já deixa anotado aí. Vocês veem que nas aulas eu executo os serviços em console, eu não tenho os serviços instalados lá no Windows. Então, quando a gente for fazer a parte do Proteus, eu vou dar uma checada lá nos serviços do Windows, mas se você tiver o Proteus que você vai parar de usar com serviços no Windows, você vai ter que desinstalar, tá? Porque você não pode correr o risco de ter, na hora que você ligar a máquina, subir os dois serviços, da 2310 e da 2410, porque eles vão estar usando as mesmas portas, tá? Então, beleza, subi o license aqui, agora eu vou subir o DB Access. E agora eu vou subir o Proteus Server.
Agora eu vou acessar o Proteus no configurador. Então agora você vai fazer o quê? Você vai clicar aqui em ambientes, cadastros, menus. Vai clicar aqui embaixo para desmarcar todos e vai procurar configurador. O meu aqui está aparecendo configurador personalizado porque eu já mexi nesse menu, tá? Mas para algumas pessoas vai aparecer só configurador. Então você marca só ele, clica em OK. Aí você vai carregar ele para o lado direito. Beleza. Pode minimizar essas pastas. Agora a gente vai aqui ó, em ambiente. Na verdade, o lugar onde você vai colocar a rotina, deixa eu ver aqui. Ó, eu já tinha adicionado o checar duplicidade ou refaz referência, mas eu vou colocar em outra pasta para mostrar para vocês. Vou criar uma nova pasta aqui em ambiente mesmo, tá? Então vou selecionar aqui ambiente, vou clicar em novo grupo. Vou escrever, vou dar um nome qualquer, check dupli. Copiar aqui, colar embaixo também. Ok, beleza, tá aqui ó, check dupli. Agora eu vou clicar em check dupli e vou colocar aqui ó, novo item. Então aqui ó, o módulo é configurador. É uma função Proteus, tá? Aí vamos lá no site, ó, a gente tem que dar o nome. Cadê? Primeiramente é necessário baixar o pacote do check dupli, acesso ao portal do cliente. Tá? Esse pacote não precisa, tá? Quer dizer, né? Vai que precisa. Vamos ver aqui se tem esse pacote atualizado. Mas como a minha instalação é release 23.10 atualizada, o link nem... Tem que fazer login aqui com a minha identidade. Bom, vou rodar do jeito que está aqui. Se alguém tiver algum problema, depois me avisa nos comentários que não conseguiu rodar essa rotina. E daí eu mando para vocês o pacote, beleza? Cadê? Aqui, ó, o nome do programa é esse aqui, ó. Check dupli.
Então você vai colocar aqui, ó, no programa, você vai escrever assim, ó, cheque duple. A descrição, eles deram essa daqui, ó, verificar duplicidade. Pronto. Verificar duplicidade. E é só isso. Então a gente está adicionando esse programa no ambiente. O que acontece? Se você não tiver, eles falaram do pacote ali, se você não tiver essa rotina no seu ambiente, ele vai dizer que ele não encontrou cheque duplo, tá? Aí nesse caso você manda uma mensagem lá no e-mail, vou pedir que você mande lá no e-mail, e aí eu baixo esse pacote, te mando, você aplica, e aí você vai conseguir fazer, tá? Mas eu acredito que para todo mundo aqui que tiver com a release 23.10, que já vem acompanhando as aulas, tiver igual a minha aqui, só adicionar no menu já vai funcionar. Então eu vou clicar aqui em OK. Aí ele vai dizer que a rotina já existe, porque eu já tinha adicionado antes, eu vou clicar em sim, mas para você não vai aparecer isso, tá? E agora eu vou adicionar uma outra rotina aqui, que é a rotina de dicionário de referência, que é nesse outro link aqui, ó. A gente vai ter que rodar as duas, tá? Aí nesse outro link aqui. Então eles vão mostrar lá, ó, incluir a rotina CFG proc ref no configurador. Então a gente vai adicionar ela. Então vou clicar aqui de novo na pasta cheque dupla e vou dar novo item. O menu, o módulo aqui é o configurador. Função Proteus, vou colar aqui o nome da rotina, CFG proc ref. E aqui no nome, deixa eu ver esse print aqui. Eles colocaram refaz refe. Refaz refe. Refaz referência, dá para escrever? Dá. Refaz referência. Beleza. Então aqui eu vou clicar em OK. Aí ele vai dizer que já existe, porque eu também já tinha adicionado antes. Vou clicar em sim. E agora eu vou clicar em gerar. Aí aqui, ó, vou dar o nome do mesmo menu, siga. Por isso que o meu menu ficou como personalizado. Se eu tivesse dado um nome novo aqui, por exemplo, siga CFGTI ou siga CFG João, aí ele não teria alterado o menu padrão. Mas no caso aqui eu vou deixar o nome do padrão mesmo, siga CFG. Gerar, sim. Aí ele vai fazer um backup, né? Sim. E agora eu vou fechar. Beleza. Agora a gente vai executar essas rotinas, então vou sair daqui. Sair. Vou fechar minha câmera. Deixa eu diminuir ela aqui. Menorzinho assim. Beleza. Então agora a gente vai rodar essas rotinas, tá? Então eu tenho que sair do configurador e entrar de novo. Porque não é automático, né? Você adiciona as rotinas agora no configurador, elas não aparecem. Então, agora o que eu vou fazer aqui, né? Lá na pasta dos instaladores, não na pasta dos instaladores, você vai entrar na pasta TOTOS, Proteus 2310, Proteus Data, e aí você vai procurar uma pasta chamada System Load.
Dentro dessa pasta System Load, tem que ter esses arquivos aqui, ó. SX2 Unique. Esse cara aqui, ó. Tem que ter esse arquivo aqui, ó. SX2 Unique, tá? Se na sua pasta Proteus Data System Load não tiver esse cara aqui, depois você me manda uma mensagem lá e a gente resolve. Mas eu acredito que tem que estar. Beleza? Porque quando a gente fez a migração de release para 23.10, a gente usou esse arquivo aqui na pasta System Load. Então tem que estar lá, tá? E aí, o que você vai fazer agora? A gente vai olhar se tem duplicidade no dicionário. Então, você vai clicar aqui, ó, a gente colocou em ambiente, né? Cadastros. Não, foi ambiente. Aqui, ó, cheque, ambiente, cheque duplo, né? Aqui, ó. Então, eu vou rodar primeiro verificar duplicidade, beleza? Vou avançar. Aí aqui ele vai perguntar onde está o arquivo unique. Então, você vai clicar em abrir, servidor, System Load, e ele está aqui, ó, sx2.unq. Vou clicar aqui. Ele vai carregar todas as tabelas do dicionário de dados. E agora você vai clicar em finalizar. Ó, confirma a busca por duplicidade nas tabelas selecionadas? Sim. Tem que estar marcado todos, ele já vem por padrão. E agora aqui ele vai verificar todas as tabelas do sistema. Ó, não localizou registros duplicados, então esse é o resultado que tem que dar, beleza? Se ele localizar alguma coisa duplicada, você vai ter que resolver. Não vou entrar nesse mérito aqui. E agora eu vou rodar o refaz referência. Eu disse que ia gravar isso aqui em 3 aulas, mas acho que eu vou gravar em 4. Vou deixar essa primeira parte para olhar a integridade do sistema, que é o que eu estou fazendo agora, que o vídeo já está aqui com 32 minutos. Aí a próxima aula a gente vai fazer a parte de banco de dados, então criar um novo banco, criar conexão ADBC, fazer backup, obviamente, restaurar o backup no banco novo. Aí na terceira aula a gente vai fazer a migração do Proteus e na quarta aula atualizações. Senão fica já esse vídeo aqui com 32 minutos, ele já está com tanta informação relevante que é importante você parar um pouco, assistir de novo e digerir tudo que eu estou falando aqui, tá? Se tiver também qualquer dúvida, deixa nos comentários, tá? Se você ainda não se interessar por se tornar membro do canal, pelo menos se torne um inscrito do canal para esse canal crescer, tá? Deixe comentário também, deixa o like. Isso ajuda bastante, tá bom? Recentemente fez 4 anos que eu tô aqui ensinando esse conteúdo bem específico, mas é um conteúdo profissionalizante, tá? É para vocês realmente aprenderem, arrumarem emprego e se destacarem na área, tá bom? A área de Proteus e analista Proteus, desenvolvedor de software de VPL, tem muito profissional, tá? Mas profissionais bons mesmo, profissionais que se destacam, não são tantos assim. Acredito que em qualquer área. Então eu tento passar para vocês aqui um conteúdo bem apurado, tá? Bem filtrado e bem objetivo, sem enrolação, para que vocês consigam de fato aprender e chegar lá na sua empresa e aplicar.
Claro que a ideia é que você entre como analista júnior e lá você vai evoluindo para pleno, depois para sênior. Por exemplo, o que eu estou mostrando aqui de migração de release, você está aprendendo agora. Mas na empresa, geralmente, quem faz isso são os analistas sêniores, tá? Com ajuda, às vezes, ali de um pleno em alguma das etapas. Mas a migração de release geralmente é feita pelo analista sênior. Então, você está aqui já vendo coisas avançadas. E como eu disse, eu acho que eu sou o primeiro youtuber que está gravando migração de release. Então, deixa pelo menos o like aí e se inscreva no canal, tá bom? Bom, terminou aqui. Então tá tudo certo o nosso sistema, ele está pronto para ser migrado. Não tenho nenhum gap aqui na minha instalação atual da release. A única coisa que eu vou pedir para vocês é, ó, eu estou executando aqui os meus serviços em console, ó, o Proteus, o DB Access e o License. Aí tem gente que fala, não, eu gosto como serviço do Windows, beleza. Você vai ver aqui ó, no services.msc, ó, serviços. E se tiver aqui, ó, se estiver usando como serviço os serviços do Proteus, lá o License, o DB Access, você vai fazer o quê? Você vai clicar lá no serviço, eu estou clicando aqui para testar porque eu não tenho, tá? E aqui você vai clicar em parar e vai alterar a opção dele. Por exemplo, aqui está manual, você vai mudar para desativado, beleza? Porque não pode subir os dois serviços juntos. Como eu disse, a gente vai acessar as mesmas portas, tá bom? Pelo menos aqui no meu exemplo, eu vou acessar as mesmas portas. Beleza? Espero que você tenha gostado dessa aula. Na próxima, a gente já vai fazer a parte de banco de dados. Então, permanece aqui comigo, tá? Que vai ser incrível. Pessoal, um grande abraço para vocês. Tamo junto. Até a próxima aula. Fiquem com Deus.